nós estamos felizes esta manhã por começar a nossa nova revista. É uma revista muito esperada, uma revista que nós estávamos aguardando por muito tempo, e ela nos foi presenteada através do querido pastor, presbítero, pastor, ancião. Na Bíblia é tudo a mesma coisa, né? Querido presbítero Renato. E o Senhor nos abençoou poderosamente com essa revista. Antes de mais nada, é fundamental esclarecer que o presbítero Renato, ele, de maneira muito simples e sábia, obrigado, meu amor, só Deus para recompensar, viu? De maneira muito simples e sábia, ela é amorosa, né? Ele nos presenteou com esta revista, e esta revista é o início de várias outras, que virão para que a gente possa aprender, entender, discernir sobre o Espírito Santo. Eu quero deixar claro aos meus amados irmãos o seguinte: ultimamente, eu tenho visto muita gente que é pentecostal com um pouco de vergonha de ser pentecostal. E, irmãos, nós temos uma tradição linda e maravilhosa. Nós temos uma história linda e maravilhosa. Tudo bem que tem gente que entra na internet e, assim, mancha um pouco a nossa tradição. Muita gente entra na internet e não traz profecia, traz profetada. E aí fala em línguas, e muitas vezes isso é objeto de quê? Objeto de cinismo por parte daqueles que não entendem e não discernem os dons espirituais. Mas eu quero dizer aos irmãos que a nossa história é uma das mais lindas existentes. Ser pentecostal é maravilhoso, e discernir sobre o Espírito Santo é a primeira grande forma de entendermos o que é ser pentecostal. Nós vamos começar trabalhando e entendendo sobre o Espírito Santo. E quando terminarmos a revista do Espírito Santo, nós vamos desenvolver a questão do Espírito Santo em toda a Bíblia e depois chegarmos aos dons espirituais. E eu quero, irmãos, deixar claro que o Senhor Deus, Ele trouxe para a igreja tudo que a igreja precisa em matéria de dons. E o Senhor há de nos abençoar muito com todo conhecimento. Eu tenho uma alegria muito grande de dizer eu sou pentecostal. Eu tenho uma alegria muito grande de dizer sou pentecostal, sou continuista. Eu acredito que o Espírito Santo não foi enterrado com os apóstolos, e o último dos apóstolos, João, com ele não foi enterrado o Espírito Santo, e ele continua fazendo o que faz. Para os irmãos terem uma ideia, não é nessa lição, é numa das últimas. O querido presbítero Renato, ele mostra que 1900, o cristianismo estava pronto para morrer, 1900. Inesperadamente, Deus avivou sua obra por intermédio de nós pentecostais. Então, a história é linda. Aqui não é um tratado sobre o Espírito Santo. Aqui é uma revista que começa a falar do Espírito Santo, mas que trata dos fatos mais importantes. Então, não perca uma lição, não perca um detalhe. Você que está em casa, por gentileza, que nada te atrapalhe agora, e que o Senhor nos abençoe grande e poderosamente. Nós vamos, sim, tratar sobre pontos muito polêmicos, mas o Senhor há de ter misericórdia e nos conduzir em tudo.
Feche seus olhos, vamos fazer uma oração iniciando nossa escola bíblica e a nova revista. Pastor Elias. A paz do Senhor, irmãos. Oremos. Pai querido e santo, Deus de graça e misericórdia, nós te louvamos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos juntos para estudarmos a Tua Palavra. Ó Espírito de Deus, nós te pedimos, ilumina a nossa mente, o nosso entendimento, a nossa compreensão, esclarece-nos acerca das verdades da Palavra do Senhor. Pai Santo, nós te pedimos para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor se revele a nós, para que o Teu Espírito Santo, ó Deus amado, nos conduza em tudo aquilo que vamos aprender nessa manhã. Abre a nossa mente, abre o nosso entendimento, abre a nossa compreensão, para que possamos ter um relacionamento mais íntimo contigo, Senhor, e com o Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que alegria. Muito bem, pegue sua revista e abra na página da primeira lição, a pessoa do Espírito Santo, página 3. Pastor Elias está aqui do meu lado, me auxiliando. Eu estou sem as lentes, porque de vez em quando o olho não quer receber as lentes. O olho é temperamental, né? Não é só a gente que é temperamental, o olho, de vez em quando a perna não quer andar. Gente, à medida que a gente vai ficando velho, é tanta coisa nova que aparece. Glória a Deus. Mas esse corpo aqui vai ser transformado, viu? Amém. Vou receber um novo corpo. E o que meu olho não consegue ver hoje, eu vou ver, porque Jesus vai me apresentar a Deus Pai, e eu verei a Deus Pai. Tu acredita? Um olho que consegue ver um espírito. Glória a Deus. Elias, vamos para a primeira página, leia para a gente os 2 primeiros pontos aqui, que é a verdade aplicada e o texto áureo. Vamos todo mundo juntinho acompanhar a leitura? Página 3, a pessoa do Espírito Santo. Verdade aplicada. A Bíblia apresenta traços claros da personalidade do Espírito Santo. E, portanto, cremos que ele é uma pessoa divina, diferentemente do que ensina as seitas antigas e modernas. Ó, que importante. A finalidade da lição é essa. A gente hoje entender que o Espírito Santo é uma pessoa. Uma pessoa. Continue, pastor. Texto áureo. O texto áureo está em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 28. Atos 15, 28. Diz assim: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Engraçado, né? Aqui está o primeiro grande concílio da igreja, e havia uma polêmica muito grande. Se nós que não éramos judeus e aceitamos Jesus, nós iríamos nos submeter a todas as regras da lei mosaica. Circuncisão, não comer porquinho, Jesus de misericórdia, não comer porquinho, Jesus. E aí todas as leis mosaicas. Parte da igreja estava dizendo, eles têm que se submeter à lei mosaica. Outra parte estava dizendo, não é preciso. A igreja se reuniu, os apóstolos se reuniram. E a decisão foi tomada por quem? Pela igreja junto com o Espírito, o quê? Santo. Você já pensou nisso? Pareceu a nós e ao Espírito Santo. Quem toma a decisão é uma pessoa. Quem fala é uma pessoa. Quem tem inteligência e vontade é uma pessoa. E quando Jesus disse, eu rogarei ao Pai, e o Pai mandará outro Consolador, o Espírito Santo seria tal como Cristo, outro Consolador, a nos encaminhar, dirigir, proteger, instruir. E assim como Jesus é uma pessoa, o Pai é uma pessoa, que esta manhã possamos entender que o Espírito Santo é uma pessoa. Tá.
Mas qual é a grande importância disso? Abra na primeira página da lição, a página número 4. Porque é importante a gente entender que o Espírito Santo é uma pessoa. Olha que interessante. A gente, quando olha para o Espírito Santo, a gente vê o Espírito Santo sendo descrito como vento impetuoso, fogo abrasador. São tantos os símbolos do Espírito. Nós temos uma lição só sobre os símbolos do Espírito. E está preciosa como todas as outras. Mas o grande problema é o seguinte. Todos esses símbolos do Espírito, fogo, vento, pomba. Se lembra que o Espírito veio no batismo de Cristo na forma de pomba. Todos esses símbolos trouxeram um problema grande para a igreja. Porque a igreja começou a identificar o Espírito Santo pelos símbolos, não pelo que ele é. Não pelo que ele é. E parte da igreja, por não identificar o Espírito Santo pelo que ele é, perdeu o que ele é. Ele é alguém semelhante a Cristo, e ele é alguém semelhante ao Pai. Ele é mais uma pessoa da Trindade. E eu quero que você hoje escute, não fique assustado, porque papai já nos ensinava isso, e guarde no coração, porque no devido tempo nós vamos aprofundar isso. Quantos deuses existem, irmãos? Um só. Um só. Porque não há Deus além de Deus. Agora, na pessoa de Deus, quem lá está? Quando você fala, ó Deus maravilhoso, você sabia que você está falando com o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Você sabia que é um só Deus e 3 pessoas? Você sabia disso? Você sabia que não existem 3 deuses separados? Porque Jesus diz assim: eu e o Pai somos um. Só que Cristo é uma pessoa diferente de quem? Do Pai. Cristo é Deus, o Pai é Deus, e Cristo, quando apresentou o Espírito Santo, apresentou nesse mesmo contexto em que ele explica para os discípulos que ele e o Pai são um. Olha que interessante. Cristo disse que o próprio Deus enviaria outro Consolador. Então o Espírito Santo não é qualquer um. Você está entendendo, meu amor? O Espírito Santo não é qualquer um. O Espírito Santo só pode ser Deus também. Como o Pai é Deus e o Filho é Deus. Porque só Deus pode continuar a obra de Deus. Só Deus pode concluir a obra de Deus. E Cristo diz: eu não terminei tudo, mas eu fiz tudo que o Pai mandou. Tem muita coisa que eu queria ensinar e eu não posso ensinar, porque vocês não suportam. Mas o que vem depois de mim, esse vos ensinará todas as coisas. Então escute. O Espírito Santo é tão Deus quanto o Pai e quanto o Filho. Só que não existem 3 deuses. Só tem um Deus. E existem 3 pessoas. Pastor, está querendo dizer que quando eu digo, ó meu Deus amado, eu estou falando com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Sim, porque há um só Deus. Quando eu digo glória a Deus,
eu estou glorificando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o papai sempre nos ensinou. Repita comigo, e a gente repetia. Glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao... Só um Deus pode receber glorificação. Então o Espírito Santo é Deus. Mas a gente se esquece que Ele é Deus porque a gente, como pentecostal, gosta de falar do fogo, da água, do vento impetuoso. E a gente é assim, a gente é um povo simples que gosta dos símbolos. Mas está na hora da gente olhar para o Espírito Santo, não pelos símbolos, mas pelo que Ele é. E eu sei que você não tem dúvidas de que o Espírito Santo é Deus, junto com o Pai e junto com o Filho. Essa é a lição número 2. Mas você antes tem que entender que o Espírito Santo é uma pessoa. Sim, o Espírito Santo é uma pessoa. Mas pastor, aí ficou difícil, porque eu sou pessoa. O pastor Elias é pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa? Como é que o Espírito Santo pode ser uma pessoa? Vamos lá. Qual é a importância de olhar para o Espírito Santo como pessoa? Prepara o primeiro vídeo, meu filho Josuá, que eu quero que participe dessa reunião, o escritor da revista. A importância de olhar para o Espírito Santo como pessoa é o fato de que, olhando para ele como pessoa, eu entendo que ele tem vontade, emoções e inteligência. E aí eu não caio na maldade dos primeiros hereges de dizer que ele é uma força, um mero vento, um poder de Deus. Você está entendendo? Nós tivemos problemas no início da história da igreja, porque muita gente não queria ver o Espírito Santo como pessoa. Via o Espírito Santo somente como força de Deus, como poder de Deus. E o Espírito Santo não é força, ele não é eletricidade, ele não é só vento de Deus, ele é uma pessoa. Escute o que o autor da revista vai falar agora neste ponto. Por gentileza, presbítero, nos ajude. Dualidade. E segundo o R.A. Torrey, diz que é da maior importância do ponto de vista do âmbito da adoração que nós venhamos reconhecer de fato se o Espírito Santo é uma pessoa divina, que é digna de receber a nossa fé, o nosso amor, a nossa adoração, ou se simplesmente ele é uma influência, ou uma força, ou uma iluminação, ou um poder emanado de Deus, né? Por que que é importante nós entendermos isso? Porque se nós entendemos que o Espírito Santo é apenas uma força, nós estamos tirando alguém importante ali, um ente importante da Trindade. E se nós reconhecemos o Espírito Santo como Deus, como uma pessoa, nós estamos dando a Ele todo o reconhecimento e a devida adoração que nós devemos tanto ao Pai quanto ao Filho. Então, quando nós adoramos a Deus, nós não adoramos a Deus separadamente. Quando nós oramos diretamente a Deus, nós vamos em nome de Jesus, aí pedimos para que em nome de Jesus Deus possa derramar das suas bênçãos sobre nós e que no nome de Jesus o Espírito Santo possa fazer muitas coisas em prol da nossa vida. Nós sempre oramos a Deus em primeiro porque Deus é o primeiro, né, na ordem da revelação, mas não significa que o Espírito Santo seja uma pessoa menor, nem que Jesus seja uma pessoa menor. Inclusive os pneumatólogos, né, que são os nossos pneumatologistas, eles dizem que, embora nós tenhamos aquela ideia de uma subserviência ali dentro da divindade, porque às vezes Jesus se revela como servo de Deus, né, e que o Espírito Santo ele é vindo
para glorificar Jesus, da mesma forma que Jesus vem para glorificar o Pai, mas são apenas sujeições funcionais e não sujeição substancial ou pessoal. E todos os três estão no mesmo nível de igualdade, no mesmo patamar, né, em termos de importância dentro do cristianismo. Então, o Espírito Santo é Deus e ele é uma pessoa que é digna de receber o nosso amor e de ter um relacionamento amplo com cada um de nós. Então, ele não é apenas uma influência, uma força ativa, como ensinado por aí, né? Então, é por isso que nós temos que reconhecer que ele tem atributos de personalidade, aqui dentro das entrelinhas do texto sagrado. É importante que nós compreendamos isso, porque é um meio de nós sermos honestos com Deus e também de devotar ao Espírito Santo a devida honra e o respeito que são indispensáveis à sua grandeza e magnitude. No tópico 1.2, nós temos aqui que Amém. os termos... Obrigado. Pode agora retirar. Irmãos, por que lutam para tirar a pessoalidade do Espírito Santo? Por que o povo luta para retirar do Espírito Santo o fato dele ser pessoa? Porque tem gente que lançou Bíblia, como os testemunhas de Jeová, e toda vez que a nossa Bíblia fala que o Espírito Santo é Deus, eles mudam a Bíblia para dizer que o Espírito Santo é uma força de Deus. Porque há o interesse de que o Espírito Santo não seja visto como pessoa e, ao mesmo tempo, Deus, para esvaziar a Trindade. Deixa eu te explicar uma coisa. Tem um povo que se chama unicista, e ele diz assim: Deus é um só, e único, e só tem uma pessoa dentro de Deus. E essa pessoa, no Velho Testamento, resolveu se chamar de Pai. No Novo Testamento, essa pessoa resolveu se chamar de Filho, e depois ela resolveu se chamar, na era da igreja, de Espírito Santo. Então não tem três pessoas. Eles só não sabem explicar aquele texto do batismo, né? Quando Jesus está sendo batizado, o Pai fala lá de cima e o Espírito Santo desce. Então é uma gravação. Como é que é esse texto, Elias? Ali fica bastante claro que são três pessoas. Não há como você imaginar o próprio Deus fazendo realizando as três coisas. O próprio Deus, né? Deus está no céu, Deus está ali na água e o próprio Deus desce em formato de uma pomba. Isso é uma situação que qualquer pessoa com um pouquinho mais de inteligência vai entender que não é verdade. Então, ali nós temos as três pessoas. Nós temos o Filho sendo batizado por João Batista, dentro do rio. Nós temos o momento em que o Espírito Santo vem em forma de uma pomba, e Deus Pai, ele fala lá do céu: este é o meu Filho amado, em quem me compraz. Então, ali fica muito claro a presença dessas três pessoas. A palavra trindade a gente não vai encontrar na Bíblia. Você não vai encontrar a palavra trindade na Bíblia. Ela não está lá. Mas ela realmente revela a existência, a Bíblia revela a existência dessas três pessoas. Quando você vai lá para o Gênesis, né, quando você lê: no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse Deus aí é Elohim. Elohim, no hebraico, é Deus no plural, é um plural majestoso de Deus. E a gente vai estudar aqui, no decorrer das lições, que o Espírito Santo ele estava presente também na obra da criação. Né? Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E eles não querem só rebaixar o Espírito Santo. Eles querem também pegar Cristo. Você sabia que na Bíblia dos Testemunhas de Jeová, tem João capítulo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era um Deus, colocando Cristo numa posição abaixo. Então, é um desejo deles. Só que nós, pentecostais, a gente não cai nessa balela. A gente sabe que os três
forma o que a gente chama de Deus. Pastor, como é possível isso? Fácil. Elias e Adriana são pessoas diferentes, mas eles são uma só carne. Então, quando eu olho para eles, eu chamo casal. Viu como é simples? Quando você, meu irmão, é um privilégio fantástico. Quando você diz glória a Deus, você está glorificando ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Papai chegava ao ponto de dizer glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Mas vamos parar um pouquinho com a Trindade e vamos para o Espírito Santo. O Espírito Santo é realmente uma pessoa? Será que a Bíblia nos prova isso? Vamos para a página 5. Vamos para a página 5. Para ser pessoa, é necessário ter vontade, é necessário ter intelecto e é necessário ter emoções. Emoção, vontade e intelecto, é isso que perfaz uma pessoa. Acompanhe a leitura com o pastor Elias, aqui do ponto 3, 1.3. Não, 1.3? Não. Não, é agora sobre a personalidade. É 2, isso. 2.1. Tá bom? Vamos lá? Primeira grande polêmica. 2.1. O Espírito Santo pode ser uma pessoa mesmo sem um corpo? Essa é uma pergunta. Deixa eu colocar o óculos aqui. 2 ceguinhos aqui em cima. Para Bose, o principal poder do mundo é a personalidade. Para muitos heréticos, porém, muitos heréticos rejeitam a personalidade do Espírito Santo, porque a Bíblia não lhe dá uma definição corpórea. Todavia, Ralph Hingis e David Young Shu esclarecem que personalidade não pressupõe corporalidade. Personalidade e pessoalidade não pressupõe corporalidade. Ou seja, existe pessoa sem corpo. E não é porque tem corpo que é pessoa. Olha o que a antropologia fala. Continue, meu amado. Pois o que determina a existência de uma pessoa não é se ela tem um corpo, mas se ela possui atributos pessoais. Se ela possui atributos pessoais, é pessoa. Então, peraí, pastor, vai com calma que eu nunca pensei nisso. Para ser pessoa, precisa ter corpo. Para ser pessoa, precisa ter inteligência, emoção e vontade. Paulo, ele dizia assim, meu pastor, que ele queria estar com Cristo, que era muito melhor. Para Paulo estar com Cristo, o que tinha que acontecer? Tinha que deixar esse corpo. Tem que morrer. Mas Paulo está dizendo que então ia viver depois da morte? Exatamente. E para Paulo dizer que vai viver depois da morte, e que é melhor, ele tem que estar entendendo o que está acontecendo, discernindo o que está acontecendo, e exercendo vontade. Paulo estaria sem o corpo físico, vivendo na eternidade com Cristo. Estou doido ou estou correto? Não, é exatamente isso, né? Claro que trata-se de um corpo diferente. Paulo, quando ele fala da eternidade, ele fala, vou estar com Cristo, ele está falando que não vai ser com esse mesmo corpo, esse corpo transformado, um corpo diferente. Mas isso aqui fica claro que, da gente falar de pessoalidade, a gente não está falando literalmente de se ter um corpo, de se possuir um corpo. São coisas distintas.
Mas no estado intermediário, a gente não tem corpo e vive. Exato. Porque o corpo não é aquilo que determina você como pessoa. Tanto é rico, o pobre e o Lázaro. Ou, perdão, o rico e o Lázaro. Rico e o Lázaro, exatamente. Com um discernimento de tudo. Agora, vamos lá. Eu tenho um corpo. Então, se eu tenho um corpo, eu sou pessoa. Vamos lá. Com todo respeito aos queridos animaizinhos. Um cachorro é pessoa? O direito diz que um cachorro não é pessoa. A gente cuida, trata e protege. Mas um cachorrinho não é pessoa. E ele tem corpo. Por mais inteligente que ele pareça ser, né? Que tem cachorro que só falta falar. Mas ele não é uma pessoa, porque vai lhe faltar exatamente esses atributos. E essa é a questão do Espírito Santo. O Espírito Santo não tem corpo. Aí os indivíduos querem negar que ele seja o quê? Pessoa? Meu Deus do céu. Continua lendo esse ponto que é muito importante, para depois a gente ir para a página 7. É possível existir sem corpo físico, pois a pessoa, quando morre, conserva a sua personalidade e subsiste independentemente do corpo. Já pensou nisso? Você, quando morrer, você vai conservar a sua personalidade? Você no céu vai saber por que está lá. Você vai entender, vai ver Cristo, vai discernir e ainda não recebeu o corpo glorificado, que vai receber quando da ressurreição dos mortos. Papai está no céu. Papai está vendo tudo, entendendo tudo, discernindo tudo, do lado de Cristo. É uma pessoa lá, sem o quê? Corpo. A referência aqui que ele utiliza é exatamente a passagem do rico e de Lázaro, né? Você vai ver que o rico ele sabe onde ele está, né? Ele pede porque ele tem vontade de que alguém vá na casa dele e fale para a família dele. Então todos os atributos pessoais se manifestam nele na eternidade. Não? Você encerrar o ponto? Diz assim: mas o curioso é que as mesmas seitas que ignoram a pessoa do Espírito Santo por sua identificação corporal, aceitam os demônios como pessoas espirituais, mesmo sem corpos definidos. É isso que eu não entendo nos caras. Dizem que o Espírito Santo não é pessoa, mas que demônio é pessoa. E demônio tem corpo. É de lascar, né, irmãos? Continue, meu pastor. 2.2. Não. Esses pontos, eles vão ler em casa. Eu quero agora a página 5. Vamos lá? Página 5. Página 7. É que eu estou vendo tudo. Irmãos, hoje cedo eu fui colocar as lentes. Aí o meu olho disse, quer não. Quer lente não. Aí eu conversei com o olho, eu disse, cara, eu preciso. Ajuda aí. Dá uma mãozinha. Aí ele fez biquinho. Meu olho fez biquinho para mim. Sabe como é que é? Aí eu estou conversando com ele e tal, dizendo amor, eu te amo e tal. Mas ele está temperamental hoje. Então, vamos lá. Ninguém se equivoque se eu trazer... Aqui, ó. Aqui, Elias. Vamos lá. Ponto mais importante da lição é agora. 3.1 em diante. Ponto 3. Atributos da personalidade do Espírito Santo. Página de número 6. 3.1. O Espírito Santo é outro da mesma natureza que Jesus. O fato de o Espírito Santo ser enviado como Paráclito ou Consolador, um substituto do mesmo quilate divino, para estar conosco em lugar de Cristo,
pressupõe que ele seja uma pessoa tão divina e real para nós, quanto Jesus era para os seus discípulos. Gente, Deus vai mandar para continuar a obra da salvação, da remissão, para preparar a igreja para o encontro, para convencer o homem do juízo do pecado e da maldade. Alguém que seja menos do que um Deus. Irmãos, para complementar a obra iniciada por Deus, só um Deus para isso. E o Espírito Santo, ele não é alguém abaixo de Cristo. Ele é alguém como Cristo. Porque os três são onipresentes, onipotentes, oniscientes. O Espírito Santo tem que ser outro consolador. Alguém da mesma capacidade. Alguém do mesmo poder. É que na Trindade, ninguém fica com ciúme de ninguém, não. Ninguém quer aparecer mais do que ninguém, não. Na Trindade, o Filho serve o Pai porque ama. O Espírito Santo não fala nem de si, ele fala do Filho, ele fala do Pai. E o Pai entrega tudo para o Filho. Você está entendendo como é a Trindade? O amor santo. Então o Espírito Santo não é qualquer um, não. Quem está conosco não é qualquer um. É do mesmo quilate de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continue, pastor. Hein, pastor, rapidinho. Só para a gente entender um pouquinho melhor, olha só, quando Jesus diz outro, ele está dizendo que é semelhante, igual está aqui na lição. Por exemplo, empresta esse copo aqui. Eu tenho aqui um copo e aqui outro copo. Eles são iguais, né? Eles têm a mesma composição física, a mesma utilidade, cumpre a mesma função. E era disso que Jesus estava falando quando ele se refere ao Espírito Santo. Então, os discípulos, eles teriam ali alguém igual a Jesus, tão real e tão pessoal quanto Jesus, para se relacionar com eles, para conversar com eles, para orientá-los. Eles não ficariam o quê? Órfãos. E o interessante é o seguinte, por já terem tanto tempo ouvindo Jesus, a voz do Espírito não seria confusa. Para ouvirem, seguirem, andarem, realizarem, tudo, a voz do Espírito não seria confusa. O Espírito falaria com eles, eles já sabiam. É a mesma voz de Cristo. É por isso que lá em Atos dos Apóstolos eles dizem, pareceu bem ao Espírito e a nós. Então houve ali uma conversa, houve uma orientação e eles chegaram àquele consenso. Entendeu? Então o Espírito Santo era Cristo com eles, continuando ali o ministério. Entenderam, irmãos? Agora, Cristo é um. O Pai é outro, o Espírito é outro. Mas o sonho de Cristo é, Pai, que o Elias e o Gedeãozinho sejam um, como eu e tu somos um. O Elias é ele, eu sou eu. Mas a vida na igreja entre eu e o Elias, de plena comunhão. Gente, se a gente aprender como a Trindade age, desde o início até o final, a gente vai começar a olhar para o nosso irmão e falar menos dele e amar um pouco mais. Nunca vi Jesus descer o pau no Pai. O Espírito Santo falar mal de Cristo. E Cristo dizer, Espírito Santo tem duas caras. Ao contrário. Gente, vai estudar a Trindade. Vai ver os três juntos, trabalhando do início até o final. E vai entender o que Cristo diz, eu quero que eles sejam um. Como tu és um. Mas estamos fugindo, voltando para cá. Voltando para o Espírito Santo. Temos que provar que o Espírito Santo é pessoa. Que o Espírito Santo tem vontade, inteligência e emoções. Vamos lá? Vamos lá. Continuando a leitura aqui, na página 6. Todo mundo com a cara na revista. Segundo Antônio Gilberto, Jesus se refere ao Espírito Santo empregando o pronome pessoal determinativo ele, do grego eiknos.
Ao passo que o Espírito Santo se chama a si mesmo de eu, em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 19 e 20. Sendo esta uma evidência irrefutável e inegável de sua personalidade. Gente, o grego nos mostra que o Espírito Santo é uma pessoa. A Verinha está aqui com a gente? Não. Ela está tadinha com o neto. Mas aqui tem algum professor de português? Se tem um professor de português em nosso meio, vamos lá. Quando a gente usa o pronome ele, quando eu uso o pronome eu, isso é pronome pessoal, isso é para indicar pessoa. Ninguém me chama de aquilo, ou de isto, porque isto e aquilo é para banco, que não é pessoa. No grego, quando a Bíblia foi escrita, o Espírito Santo está no pronome pessoal, ele é pessoa. Talvez Deus já querendo nos ensinar que ele é pessoa. Continue, Elias. Pois somente uma pessoa tem consciência de si mesma e de sua existência, uma vez que o vento não a tem e a força ou o dínamo também não tem. Agora é a única parte que eu vou ler e você vai abrir a Bíblia. Me ajude. Estou na página 7. Para a antropologia, os atributos da personalidade, como intelecto, vontade, sentimento, capacidade de autodeterminação, são meios usados pela ciência para definir a existência de uma pessoa. Vamos lá? Para a antropologia, quem é pessoa? Quem tem emoção, vontade, intelecto e pode se autodeterminar. Essa é uma pessoa. Será que o Espírito Santo tem, em primeiro lugar, inteligência? Vamos lá. O Espírito Santo é uma pessoa, pois ele possui inteligência. 1 Coríntios 2, 10 e 11, meu pastor. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito Santo, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que está nele, assim ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. O Espírito Santo sonda todas as coisas. Agora, sondar está no sentido de entender e discernir e transmitir para nós todas as coisas. E o Espírito Santo só sonda o ser mais complexo do mundo, que é Deus. Por isso que ele precisa ser Deus também, né? Para isso tem que ser Deus. Gente, diz que o Espírito Santo não é inteligente. Vamos lá. Você, quando está fazendo sua comida, você não está sondando, pensando, entendendo, discernindo, para não fazer loucura? O Espírito Santo só sonda o próprio Deus. Se isso não é inteligência, eu não sei o que é. Vamos lá. O Espírito Santo tem vontade? Lê para a gente 1 Coríntios 12 e 11. Só um... Sim. Aqui no texto que a gente leu aqui, de 2:10, diz assim: Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito. É interessante porque quando a gente começa a olhar o Espírito Santo como uma pessoa, muda a nossa forma de se relacionar com Ele. A gente passa a entender que as verdades de Deus nos são reveladas por meio do Espírito Santo. E aí esse relacionamento de conversar com o Espírito, de orar, de buscar essa revelação, fica mais pessoal. A gente começa a encarar o Espírito Santo de uma forma mais pessoal. Eu acho que esse vai ser o objetivo dessa lição. Sim. Né? Quando terminarmos, nós vamos ter uma outra visão
Não, desse relacionamento nosso com o Espírito Santo. Porque tem gente que pensa que o Espírito Santo não fala, não ensina. Ele fala ao nosso coração, ele ensina. Tem insights que só vêm por intermédio do Espírito. Né? Que pena que enterraram o Espírito com João, né? Vamos lá, meu pastor. O Espírito Santo tem vontade? Porque eu tenho vontade. Eu, às vezes, quero comer porquinho e não galinha. Às vezes, eu quero vestir verde e não amarelo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, diz assim: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distinguindo-as a cada um individualmente, conforme Ele quer. Gente, o Espírito Santo é dono dos dons. E Ele distribui os dons como Ele quer. Se isso não é vontade, vamos para Atos. Vamos para Atos. Atos 13, 1 a 3. Esse texto é fantástico. Atos 13, 1 a 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simão, chamado Níger, Lúcio, de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, e o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam orando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Gente, vamos lá. Estava cheio de gente. Estavam orando ao Senhor. Aí aqui tem uma polêmica, que tem gente que diz que eles estavam orando a Cristo. E o Espírito Santo é que falou. Não, gente. Eles já sabiam quem era o Espírito Santo. E o Espírito Santo sempre foi visto também como Senhor. Tá? E aí o Espírito Santo simplesmente diz: separa. Isso é o quê? Vontade. E envia. Quem é que manda na igreja? Gente, vamos parar e pensar. Por que tem o nome Manaim ligado a Herodes, o tetrarca? Porque de todos, Manaim era o que tinha maior condições para o ministério. Primeiro, ele foi criado com Herodes. Ele conhecia muito mais a cultura e os povos do que Paulo. Criado com Herodes o tetrarca, ele tinha sido preparado para servir a família real. Então ele tinha o discernimento das ciências existentes. Ele tinha sido criado com Herodes o tetrarca. Ele tinha capacidade de entrar onde Paulo não podia entrar, porque ele tinha a chancela de Herodes o tetrarca. Deus mandou separar Manaim. Deus disse: eu quero Paulo e eu quero Barnabé. E quem foi que disse? O Espírito quer? Será que não está na hora da gente olhar para o Espírito Santo e parar de dar ordem? E começar a ouvir Ele e obedecer? Está pensando que se fala com o Espírito Santo como se fala com qualquer empregado? Está pensando que se diz para o Espírito Santo qualquer coisa? Vontade. Quer complementar, meu pastor? É só que aqui fica claro que os apóstolos de fato entenderam João 14, o discurso de despedida de Jesus, quando Jesus disse: eu vou mandar outro Consolador. Ele é quem vos falará, Ele que vos guiará, Ele é quem vos ensinará. E esse relacionamento parece que cresceu na igreja primitiva, eles, né, entenderam isso perfeitamente. Não, e é interessante, Jesus ia na frente, eles tudo atrás, né? Agora, o Espírito na frente, todo mundo
atrás. E o Espírito dentro deles. E se fosse Jesus, com certeza, o escritor ele colocaria aqui, Jesus falou, Cristo falou, mas aqui o Espírito Santo foi quem disse, ó, separa Paulo, separa Barnabé. Só uma pessoa fala. Só uma pessoa fala. Vamos lá. Para ser pessoa, tem que possuir inteligência, vontade e sentimento. Espera aí, sentimento. Sentimento é amor, sentimento é dor. Vamos ler os textos? Pegue comigo. 1 Efésios 4:30. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Meu Deus, é possível entristecer o Espírito. Magoar, agravar o Espírito. Olha o que diz Romanos 15:30. Eu fico pensando essas pessoas que dizem que o Espírito Santo é uma força, né? Falar, poxa, a força de Deus está tão triste hoje. A eletricidade do Senhor está sorrindo. A energia de Deus está feliz. Gente, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Vamos lá. O próximo é Romanos 15. Romanos 15:30. 15:30. Eu nunca vi um fogo falar. Eu nunca vi um fogo interceder. Eu nunca vi fogo chorar. É sério, irmãos. A gente tem que guardar os símbolos do Espírito. Mas é símbolo. Ele não é o símbolo. Ele é pessoa. E que está conosco. E que fala conosco. E que nos ouve. Que nos acompanha. Ele é Deus em nós. É interessante que em relação a Jesus a gente consegue distinguir, né? Até porque Jesus veio de forma física e tal. A gente não olha para Jesus como se fosse o pão, né? Ele fala, ele é o símbolo, ele é o pão da vida, ele é a água da vida, mas a gente vê mais além do símbolo em Jesus. E com o Espírito Santo a gente costuma ficar limitado ao símbolo, né? Romanos 15:30 diz assim: Irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, peço que lutem juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Ele apelou aí, hein? Ele apelou. Ele disse, em razão do amor do Espírito, ora comigo. Aí eu queria ver o indivíduo não orar. Irmãos, a gente não pode aprofundar mais ainda, tá gostoso. Mas deu para entender que o Espírito Santo é uma pessoa. E que pessoa não precisa de corpo. E que nem todo mundo que tem corpo é uma pessoa. Josué, nós vamos pular o vídeo 2 para ir para o vídeo 3. Esse é o vídeo mais importante. Esse é um vídeo que faz parte de uma conversa que eu tive com o Renato. E quais são as implicações práticas do Espírito Santo ser uma pessoa? Meu filho, fica juntinho. Elias, olha para o Josué. Quando eu disser assim, você para ou não tem como parar? É possível parar? Ele falou que é possível? Ok. Lembre-se, a minha lente, eu tenho que tratar melhor a minha lente. Ela está chateada comigo. Não, ela não é pessoa, não. Não, ela não é pessoa, não. Não. Vamos lá. Provamos que o Espírito Santo é pessoa. Não são só esses textos. Agora, Renato, vamos lá. Teologicamente certinho, correto, biblicamente preciso, o Espírito Santo é uma pessoa, tudo direitinho. Mas espera aí, na vida prática, isso tem consequências. Então, quer dizer que é possível eu falar com o Espírito Santo? Sim, perfeitamente. É possível eu ouvir o Espírito Santo? Sim, perfeitamente.
Isso não é coisa de pentecostal doido, não. Isso é coisa de Bíblia, de teologia, pastor. Isso não é invenção. Isso não é Não, invenção. peraí. Perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam, e o invocam em espírito e o quê? Em Em verdade. verdade. Então eu posso começar com muita calma, até falando baixinho, para que ninguém pense que eu sou doido, mas eu posso conversar com o Espírito. Eu posso dizer, amado Espírito, estou com essa dificuldade, como é que eu faço? Sim, pode O sim. Espírito me responde? Responde. Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 26, diz que o mesmo Espírito nos assiste em nossas fraquezas e ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 27 também diz o seguinte, que aquele que sonda os corações, ele conhece a mente do Espírito, que segundo a vontade de Deus, ele intercede pelos seus santos. Então é possível sim existir um momento da nossa vida que a gente não consegue orar da maneira que nós devemos orar, e o Espírito Santo nos ajuda perfeitamente nesse relacionamento com Deus. Mas é possível ouvir a voz do Espírito Santo. Filipe, descendo ali antes de chegar em Samaria, ele viu um eunuco lendo o profeta Isaías e o Espírito disse a ele, olha, e lá está escrito, e disse o Espírito a Filipe, achega-te a este carro. Filipe ouviu a voz do Espírito Santo. Irmãos, Filipe ouviu o quê? O Espírito falou, vai para aquele carro. Quem não crê nisso hoje, tudo bem. Mas se o Espírito é Deus, e é como Cristo, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, porque uma das características de Deus é a imutabilidade. Ele nunca vai deixar de ser Deus. O Espírito Santo é o mesmo de ontem. Ele fala. E não é coisa de pentecostal doido, não. Você pode sim dizer, amado Espírito, me ajuda nisso. Ele talvez não te fale como Filipe, mas ele pode criar no teu coração aquele sentido do que vai fazer. Agora, se um dia o Espírito Santo fizer com você, como fez com Ananias, acho que foi Ananias, vai à rua esquerda, vai para a direita, vai para a esquerda, e vai lá porque Paulo é importante. E ele ainda brigou, hein? Ele disse, não, mas esse aí quer matar nós. Não, ele é vaso escolhido. Isso aí muda completamente a nossa forma de relacionamento com o Espírito Santo. A gente costuma ter essa visão acerca de Jesus, né? A gente quer ter esse relacionamento pessoal com Cristo e não há nada de errado nisso. Mas a gente acaba deixando o Espírito Santo de lado nessa questão desse relacionamento. E é exatamente isso que tem que mudar. O Espírito Santo é uma pessoa com quem nós podemos conversar, com quem nós podemos nos relacionar, ouvir a sua voz. E a igreja primitiva entendeu isso, irmãos. Interessante é isso, que a gente vai lendo Atos dos Apóstolos, vai lendo o Novo Testamento, a gente vai ver que a igreja primitiva, ela entendeu isso. Quem se relacionava ali, quem estava em contato direto, era o Espírito Santo, conduzindo a igreja em tudo aquilo que ela ia fazer, nas decisões que iam tomar, na forma como iam realizar a obra do Senhor. Era o Espírito Santo quem conduzia todas as coisas. E a igreja tinha esse relacionamento, ouvir a voz do Espírito, conversar com o Espírito. Né? E é isso que nós precisamos. Pode soltar. E foi. Óbvio que hoje a maioria da rapaziada não ouve a voz do Espírito Santo porque não fala com ele. Sim. E quer que o Espírito Santo seja o empregado dele. Quer falar e na hora quer ouvir o Espírito Santo. Né? E também tem aquilo, né? A Bíblia diz que o Espírito Santo ia pegar as palavras de Cristo e ratificar no nosso coração. Não tem como ouvir o Espírito Santo sem antes abrir as Escrituras e ouvir as palavras de Cristo. Tem isso também. Mas peraí. Então,
Peraí, vamos para o lado prático, e agora é a nossa vida pentecostal. Vamos lá, a gente crê em tudo isso. Então, eu posso desenvolver relacionamento pessoal com o Espírito Santo, tanto quanto eu desenvolvo relacionamento pessoal com você, que estou vendo, com meu patrão, com meus filhos, com minha esposa. Posso conversar com ele, dialogar com ele. Agora é óbvio, abro antes as escrituras, porque ele pega o que Cristo traz e ratifica no nosso coração. Aqui está o problema. O Espírito Santo vinha para nos conduzir em toda a verdade e nos traria novas dimensões da verdade, mas de acordo com o que Cristo trouxe antes. Esse é o problema. A galera quer falar com o Espírito Santo sem antes ouvir a voz de Cristo, sem antes abrir a Bíblia. E ele vem ratificar isso. Ele não vem trazer algo diferente do que Cristo trouxe, né? Ele vai dar continuidade ao trabalho de Jesus. Não tem como você ouvir a voz do Espírito Santo se você não ficar lendo direto. Mateus, Marcos, Lucas, João, todo o Novo Testamento e o Velho Testamento. Tem que ouvir a voz de Cristo. Porque senão não vai ouvir a voz do Espírito. Renato, vamos lá. Se eu olho para você e digo assim, tô perdido, tô precisando ir para a cidade tal e não sei como, para a rua tal e não sei como, para a padaria tal e não sei como. Aí você pega e diz, ó, pega a direita, pega a esquerda e vai ali. Um relacionamento com o Espírito Santo pode chegar nesse nível? Ah, com certeza, com certeza. E a gente tem que entender que, como o senhor mesmo falou, o Espírito Santo, ele não tem nada a dizer para nós fora das Escrituras Sagradas. Da mesma forma que não tem como Deus falar comigo, que Jesus falar comigo fora das Escrituras, o Espírito Santo também não tem nada a dizer para nós fora das Escrituras. Então, se a gente quer dialogar com o Espírito Santo, a gente tem que dialogar com Deus através do que está escrito na palavra de Deus. Porque é ali que nós vamos descobrir como nós nos relacionamos, quais são os critérios para essa aproximação, quais são as obras, quais são todas as atividades que o Espírito Santo realiza em nós, não só no aspecto relacional, mas também no aspecto espiritual. Então, é importante, assim, a gente termos esse conhecimento. Se a gente for analisar bem, como o senhor mesmo falou sobre essa questão de receber orientação pessoal para a vida, para ajudar a tomar as decisões mais importantes da vida, a gente vai ver Jesus dizendo que quando os discípulos estivessem perante as autoridades, nos tribunais, para dar testemunho dele, que eles não deveriam premeditar de antemão sobre o que eles deveriam dizer, porque naquele momento seria dado o que responder, né, diretamente pelo Espírito Santo. O Espírito Santo iria ditar as palavras nos ouvidos dos discípulos para que eles pudessem dar uma resposta satisfatória. Nós Meu vemos também Deus, nós meu vemos, nós vemos ali também quando o próprio Deus, quando o apóstolo Paulo, ali, depois que ele chega ali em Damasco, né, na cidade de Damasco, que ele fica cego, Deus, então o Espírito Santo leva ali, se eu não me engano, é Ananias, é isso mesmo? Me recorde aí. Ananias, Ananias. Ananias, e ele diz, olha, vai numa rua chamada à direita e tal, e ali você vai encontrar um homem por nome de Saulo de Tarso, ele vai estar orando, e você impõe as mãos sobre ele para que ele recupere a vista, e mostra para ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Ele deu todo o endereço, né, da rua chamada direita, né? Ele deu o endereço onde o Paulo estava, e Ananias, seguindo esse endereço que o Espírito Santo lhe deu, ele foi bater na porta certinha e lá estava lá o homem por quem ele deveria orar. Então ele dá essa orientação, sim, ele nos guia, além de nos guiar em toda a verdade, né, instrumentalizando ali tudo aquilo que Jesus ainda tinha para dizer para a igreja, ele completou essa revelação através dos apóstolos,
Mas, embora ele não traga revelações canônicas para nós, no sentido de guiar, né, na verdade, mas ele continua orientando-nos em todos os aspectos da nossa vida. Decisões sobre casamento, decisões sobre emprego, decisões sobre vida espiritual, sobre o nosso ministério, sobre tudo aquilo que nós devemos. É importante entender isso, irmãos. Até tá comentando aqui o pastor Gidão Júnior, ele falando que Ananias, ele não era dos 12, mas ele tinha essa compreensão. O Espírito Santo falou com ele, ele ouve a voz do Espírito Santo. Você vê que a igreja já estava exatamente com esse pensamento. A igreja já foi ensinada desse jeito. Os apóstolos transmitiram isso para a igreja, né, de ter esse tipo de relacionamento com o Espírito Santo. É interessante nós pensarmos porque muitas vezes as coisas não acontecem na nossa vida espiritual, né? Porque a gente às vezes está tão distante desse contato, desse relacionamento com o Espírito Santo, e é Ele quem produz essas mudanças em nós, né? A Bíblia diz que o Espírito Santo é quem vai gerar em nós o quê? O domínio próprio, a bondade, o amor, né? A benignidade, são fruto do Espírito, é a ação do Espírito Santo em nós. Então a gente pode conversar com Ele sobre essas coisas, né? Sobre essas dificuldades que nós temos no dia a dia, com o nosso próprio caráter, com a nossa própria forma de viver, para que o Espírito Santo vá trabalhando isso e nos moldando conforme a imagem de Cristo, que é a função dele. E interessante, gente, isso é tradição pentecostal. A gente não pode perder isso. Isso é nosso. Se os outros riem disso, se os outros fazem chacota disso, isso para nós é precioso. Entendeu? Continue, meu filho. Só um pouquinho. Só um pouco. É interessante a gente pensar, porque tinha uma irmã aqui na igreja, a irmã Zilda, sua sogra. Ela dizia o seguinte: quando ela perdia alguma coisa em casa, ela orava e dizia: Espírito Santo, me mostra onde está. Né? A gente podia olhar para ela e falar: esqueceu, né? E aí depois lembrou e está dizendo que foi o Espírito Santo que falou. Por que a gente não diz isso de Ananias? Foi a mesma coisa. Ele disse: o Espírito Santo chegou para mim e falou: tu vai nessa casa, nessa rua, nesse endereço. O Espírito Santo falava com Ananias, por que ele não pode falar comigo? Por que eu não posso ter esse tipo de relacionamento com ele? Né? É plenamente plausível. Podemos fazer na vida, nós temos que colocar diante do Espírito Santo e pedir o auxílio dele, porque funcionou muito bem com os apóstolos e eu tenho certeza que vai funcionar com a gente também. Os apóstolos não faziam nada sem a direção do Espírito Santo. Eram impedidos de pregar em tal lugar, eram enviados para pregar em outros lugares, eram ali, de certa forma, designados pelo próprio Espírito Santo, ele ensinava as palavras que os apóstolos deveriam dizer, os assuntos que eles deveriam discutir, como eles deveriam ensinar a igreja, e hoje nós temos o Espírito Santo não como uma ferramenta, né, de crescimento espiritual, mas nós temos o Espírito Santo como um mentor intelectual em toda a obra de Deus, para fazermos a obra de Deus. E a gente acredita que tudo isso ainda acontece porque a gente não enterrou o Espírito Santo com os apóstolos, né? A gente não enterrou o Espírito Santo com os apóstolos. É mesmo. O Espírito Santo orientou os apóstolos até na liberdade dos gentios no início. Olha, deixa os gentios em paz, entendeu? Não come isso, não faz aquilo e deixa eles viverem. Não enche a paciência, a lei de Moisés não vem sobre eles. Agora, peraí, tem uma questão. O Espírito Santo só foi ouvido pelos apóstolos porque eles conheciam a voz de Cristo. Já pensou nisso? Sim. O outro só foi entendido no tocante à audição espiritual porque eles conheciam a voz do primeiro Consolador, né? Então, ficou muito fácil para os apóstolos seguirem o Espírito Santo. Era a mesma voz de Cristo. Sim. Era a mesma voz de Cristo. Ficou fácil, né? Aí tem gente que quer ouvir o Espírito Santo e não me abre a Bíblia. Não quer ouvir antes a voz de Cristo e quer ouvir a voz do Espírito Santo. Parabéns, vai ouvir uns espíritos estranhos, né, Renato? Mas, Renato, tem uma questão mais relevante. Espera aí, se eu posso desenvolver com o Espírito Santo
uma relação pessoal, Importante agora. rapaz, eu posso alegrar e eu posso entristecer o Espírito Santo. Isso é sério. Assim como eu vejo, e de vez em quando minha esposa fica com o coração tão dolorido por umas besteiras, que de vez em quando a gente, como marido, exige, e depois bota a mão na cabeça e diz, porque eu fui exigir isso de minha esposa, que idiota! Gente, não se brinca com o Espírito. É pessoal, Renato. Eu posso machucar o Espírito Santo. Sim, perfeitamente. Se ele tem condições de ser, então, agravado, de ser entristecido, né? É possível, então, entender que não tem como dizer que ele não é uma pessoa. Se ele tem essa emoção, ele tem esse desejo de ser honrado, de ser reverenciado como o Pai e o Filho são, e quando nós reduzimos o Espírito Santo à categoria de um mero vento, de uma mera força impessoal, e não reconhecemos ele como Deus, nós estamos, de certa forma, diminuindo, reduzindo, né, a pessoa dele, e, de certa forma, nós estamos entristecendo o Espírito Santo por não dar a ele o lugar devido na adoração e também o devido reconhecimento que ele merece, né, pastor? Então, a gente tem que ter essa preocupação. Nós, como igreja, temos que nos alertar. Atenção. Não sai daqui desesperado, não, dizendo, ai meu Deus, será que eu entristeci o Espírito Santo? Será que eu entristeci o Espírito Santo? Irmãos, quando a gente peca, a consciência diz, você errou. É óbvio que quando a gente peca, a gente entristece o Espírito Santo. E tem gente que nesse momento o diabo chega e diz, não tem mais solução para você. Escute. Acabou o relacionamento e não tem mais solução quando a consciência fica cauterizada. Enquanto eu e você pecarmos e sentirmos que estamos pecando, o Espírito Santo está nos chamando a atenção, dizendo, se arrepende. Mas quando a gente chegar no ponto, ele que convence. Mas quando chegar no ponto em que a gente já peca e não sente mais nada, consciência cauterizada. Então, pecou, sentiu que errou, doeu no coração, se ajoelha, confessa o pecado, crê no sangue de Cristo, que a gente tem que separar também as coisas. Não foi o sangue do Espírito que nos purificou, foi o de Cristo. Confessa os pecados e Cristo te perdoa. Agora, se a gente não desenvolve relação com Ele, não está nem por aí com Ele, trata o Espírito Santo como se fosse um ser inexistente, porque não está vendo, e peca, chega um momento que a consciência não pesa mais, aí adeus. Pode voltar, filho. Temos que a cada dia mais procurar, através da Bíblia, entender como funciona esse relacionamento interpessoal com o Espírito Santo, para que nós tenhamos condições de entender como ele trabalha na vida de cada um de nós, de termos comunhão com ele, de entendermos todos os processos de santificação, de regeneração, de capacitação para fazer a obra de Deus. Tudo isso depende, primeiro, passa pelo crivo do reconhecimento da personalidade do Espírito Santo. O Espírito Santo pode amar, lá em Romanos capítulo 5, versículo 5, diz que é o amor de Deus em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi concedido. Então, isso também é um sentimento bom do Espírito Santo. Ao mesmo tempo que nós temos a capacidade de entristecê-los por um erro que nós cometemos, nós também temos a capacidade de sentir o amor que ele também expressa por cada um de nós. E é interessante que a Bíblia fala que Deus é amor, né? E Paulo diz que o Espírito Santo, então, ele é que derrama o amor de Deus em nosso coração, né? Porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração por causa do Espírito Santo que nos foi dado. Lá em Romanos capítulo 15, não sei se é versículo 28, não me lembro muito bem, mas o apóstolo Paulo, ele fala do amor do Espírito Santo. João, o apóstolo João, diz que ninguém conhece, né? Que Deus é amor, né?
que se alguém não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E Paulo vem dizendo do amor do Espírito Santo. Ele está dizendo que o Espírito Santo, como Deus, também é amor, também nos ama, também quer se relacionar profundamente conosco. Meu Deus, que coisa fantástica. Nessa parte agora da aula, a gente está divagando em pontos extras da aula, mas está muito interessante. Renato, você sabe que as nossas esposas de vez em quando reclamam. Ah, não está tendo tempo para mim. Ah, que eu queria mais tempo. E às vezes a gente reclama com a esposa, oh, não está tendo tempo, eu quero mais tempo, eu quero mais beijo, eu quero mais abraço. Renato, eu estou pensando uma coisa séria aqui. Espírito Santo sendo pessoa, ele exige de nós tempo com ele. Como é Justamente. que é o tempo com o Espírito Santo, Renato? Como é possível isso? É o mesmo tempo atribuído a Deus, dispensado a Deus e a Jesus, é o mesmo tempo que você também cede ao Espírito Santo para que ele faça parte da sua vida. E como é que eu vou dedicar tempo ao Espírito Santo? É reservando um momento especial para a minha vida com ele, da mesma forma que eu reservo um momento especial para mim e para minha esposa, para a minha família. O Espírito Santo, dentro da divindade, ele se relaciona com o Pai e com o Filho, com uma família da divindade. E quando se fala em termos humanos, ele quer se relacionar conosco também. Porque o Espírito Santo, além de ser o elo que faz com que haja plena comunhão entre o Pai e o Filho, ele também faz com que nós tenhamos plena comunhão com Deus através dele. Então, quando nós reservamos um tempo para ele, lendo a Bíblia, jejuando, orando, nos consagrando, devotando, reservando um momento especial para nós estarmos com o Espírito Santo, é uma forma de nós manifestarmos o interesse nesse relacionamento mais chegado, mais... Irmãos, não tem essa de reservar um tempo só para o Espírito, só para Deus Pai e só para Cristo. É a Trindade. E quando eu e você abrimos a Bíblia e lemos e oramos, você está tendo relacionamento com a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como é que está teu relacionamento com a Trindade? Está tratando como morto aquele que ressuscitou? Cristo? Está tratando como ninguém aquele que te amou, o Pai? E está tratando como nada aquele que vive em ti, com o Pai e o Filho, e que é o Paracleto. Eu esqueci o livro, Elias. Mas a palavra Paracleto no grego, se lembra aquele livro que a gente leu? É 18 coisas. Advogado, intercessor, 18 coisas. Irmãos, assim como é ruim a gente passar um pelo outro e não cumprimentar, tem alguns irmãos que até falam comigo e dizem, pastor, o senhor não gosta de mim porque o senhor não cumprimenta. Não é isso, irmãos. É que às vezes na rua eu estou passando e a minha lente não me habilita a ver. Aqui, ó, eu estou aqui. Eu não sei quem está aqui na frente. Eu não sei discernir se é homem ou mulher. Eu sei aqui que é o Elias, porque eu pedi para ele vir. Eu estou do lado, eu não sei o que está aqui do meu lado. Se é uma pessoa ou uma vassoura. Pra você ter ideia o que eu vejo. Com a lente eu vejo um pouco melhor. Mas eu não vejo longe. Às vezes a gente passa, não cumprimenta, a pessoa fica chateada. E o Espírito?
que está te guiando, te conduzindo, te preparando para a única coisa real da vida, que é a vida eterna. Irmãos, qual o tempo que a gente está devotando a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Leitura da palavra. O Espírito Santo não vai falar nada contrário à palavra. O próprio Paulo diz, se descer um anjo pregando outro evangelho, olha para a cara dele e diz, anátema. Porque o evangelho é único. A palavra é única. Está na hora da gente abrir a Bíblia todo dia. E abrindo dizer, amado Deus, porque quando você fala Deus, você está falando com o Pai, com o Filho e com o Espírito. Amado Deus, fala comigo. E ler, e entender, e orar, e pedir. Na próxima lição, nós vamos ver que o Espírito, como Deus, pode ser adorado. Por isso que o papai sempre disse, glória ao Pai, glória ao Filho. E o quê? Sim. Eu posso orar ao Espírito. Aqui papai ensinou que não há textos que indiquem oração ao Espírito. Mas que oração? A oração de petição. Tudo que vocês quiserem pedir, peçam direto ao Pai, ou em meu nome ao Filho. Em meu nome ao Pai. Mas oração não é só petição. Oração é adoração. Oração é ação de graças. Então, quando o Renato diz, é possível orar ao Espírito, é no sentido de adoração, engrandecimento. Agora, petição. Alguns teólogos que dizem que pode. Papai disse que nunca achou um ponto. Nós seguiremos aquilo que nosso pastor deixou, no sentido de petição. Peça a mim ou peça ao Pai. Tem coisa que é só de Deus Pai. Tem coisa que é só de Cristo. Não foi o sangue do Espírito que foi derramado, foi o de Cristo. Agora, gente, não é porque o Espírito é discreto. Está bem aqui, ó, no início da lição. No 2.3, na página 6. Ele não quer holofote. Não é porque o Espírito é discreto que a gente vai deixar de ter relacionamento com ele. É uma pessoa. E para terminar a lição agora, amado pastor Elias, lê a última parte, a conclusão, porque foram colocando água aqui para a gente, e a gente foi falando, e já é 10h25. Desculpa, irmãos, mas eu acho que está gostoso aprender, né? Página 7, conclusão. Não se deixe levar pelas mentiras dos unicistas e de outras seitas antitrinitárias, que negam a personalidade do Espírito Santo com alegações simplórias e infundadas, comparando-o com um vento ou uma energia, e não com um ser eterno e todo-poderoso. Reconhecer que é o Espírito Santo e que é o Espírito Santo é um meio. Reconhecer quem é o Espírito Santo é um meio de honrá-lo, de convidá-lo a fazer parte da nossa vida e de dar a honra e a glória que lhe são devida. Portanto, admitir que ele é um ser pessoal, do mesmo modo que reconhecemos a personalidade e a divindade do Filho. Irmãos, não é à toa que Deus disse que não é para tomar o nome dele em vão. Deus é o Pai, o Filho e o Espírito. E que coisa fantástica. 3 pessoas diferentes. Um único Deus. Que estão em harmonia.
Oh, se um dia a nossa igreja puder ser um, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Um respeitando o outro, eu respeitando você, você respeitando a mim, a gente vivendo junto com um único propósito, em harmonia, em amor. A oração do Filho um dia se cumprirá, porque eu nunca vi Jesus pedir algo ao Pai e o Pai não conceder. Aquilo que ele sabia que o Pai não ia conceder, ele depois dizia, mas que se faça a tua vontade. Na oração da unidade não tem que se faça a tua vontade. Essa manhã o Senhor falou contigo? Começou a entender o Espírito? Então vamos nos relacionar com Ele. Agora, lembre-se, não tem como se relacionar só com Ele, afastando-se de Cristo. Não tem como se relacionar só com Cristo, afastando-se do Pai. Eles são um. Mas está na hora de olhar para o Espírito como uma pessoa e na próxima lição, como Deus. Vamos orar agradecendo, para depois louvar a Deus com nossas ofertas. Meu pastor. Deus de amor, de graça, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra nessa manhã. Muito obrigado, Senhor amado, por essa compreensão maior que temos do Teu Espírito Santo, que nos foi enviado, que nos foi outorgado, que habita em nós. Ajude-nos, ó Deus, a termos um relacionamento mais próximo, mais estreito, mais profundo com o Teu Espírito, Senhor. Reconhecendo todas essas verdades, ó Deus, adorando, amando, andando com Ele, Senhor amado. Ajude-nos a viver para Ti, que Teu Espírito produza em nós mudanças, ó Deus amado, que só Ele pode realizar em nós. Nós Te louvamos por esse momento, em nome de Jesus. Amém.